Bem, pessoal, agora nós vamos entrar na aula 3, que é a aula que fala a respeito das técnicas de análise de risco, ok? Então, o que é a técnica de análise de risco? Isso aí todo mundo faz já no seu dia a dia. Bom, você já faz isso no seu dia a dia e talvez não saiba que tem esse nome. A técnica de análise de risco é a seguinte situação: você sai de carro, por exemplo, e para poder ir em determinado local com sua família e começa a chover no meio do caminho. Então, o que você faz? Seu sistema de atenção, né, de proteção, ele vai te dizer que você tem que se preparar, porque vai começar a aumentar os riscos relacionados à pista, né? Vai diminuir a visibilidade, a frenagem vai ficar mais perigosa. Então você fez o que? Uma técnica de análise de risco. E para isso você toma algumas medidas que nós chamamos de medidas de controle. Então você vai ligar o limpador de para-brisa, vai acender o farol, vai reduzir a velocidade, vai ficar mais atento, né? Vai ligar o desembaçador. Então tudo isso aí são o quê? São medidas de controle. Para isso você fez o quê? Você analisou o risco, você identificou o risco, fez uma análise, né? Que seria uma análise preliminar de risco. A gente vai ver que a APR, a análise preliminar de risco, ela é isso, você analisar antes de acontecer. É lógico que se você fosse fazer nessa situação, nesse exemplo que eu dei, se você fosse fazer uma análise preliminar de risco, você, por exemplo, na hora que começasse a fechar o tempo, você faz a análise preliminar de risco. Olha, vai começar a chover, então vou me preparar para o que virá em seguida. Tá ok? Então, começou a chover, você vai lá ligar o limpador do para-brisa, vai reduzir a velocidade, acender o farol, ligar o desembaçador. Tudo isso aí que você fez foram o quê? Medidas de controle de risco. Tá ok? Então, a técnica de risco, ela deve ser feita para os trabalhos com eletricidade com muita cautela, porque não temos só os riscos elétricos, né? Nós temos também os riscos adicionais, que nem nós estamos falando aí nas aulas anteriores. Não é só o risco com relação ao choque elétrico, existem outros riscos também envolvendo o serviço com eletricidade. Então, a técnica, né, de análise de risco, ela olha tudo que poderia acontecer, né, de acidente. Então, você faz o que? Você toma ações que vão criar medidas de controle. É interessante em eletricidade saber que, como eu disse a respeito daquelas situações de linha viva e linha morta, que são duas concepções que nós vamos tratar mais à frente, é importante lembrar que a energia elétrica seccionada, ela não é considerada desligada. O fato de você desligar uma rede elétrica, você desligar uma chave ou disjuntor, ele não é considerado que está desenergizado. Por quê? Existe uma série de procedimentos para que você possa considerar aquela rede desenergizada. Tá ok? Nós vamos abordar depois com mais detalhes essa parte da desenergização, que acho que é o ponto principal do curso de NR10, são os procedimentos de desenergização. Você tem que ter isso muito claro, tem que saber isso de cor, isso é obrigação do eletricista atual, saber quais são os procedimentos de desenergização. Tá ok? Então, quais são os riscos de origem elétrica? O choque elétrico, o campo magnético, que estão relacionados ao que? À passagem de energia. Se você estiver, por exemplo, trabalhando em linha morta, você não vai ter esses riscos do choque elétrico, do campo elétrico e eletromagnético, tá ok? Mas existem outros riscos. Então, por exemplo, risco de queda. Normalmente as instalações elétricas estão em locais em altura, né? No nível elevado, então sempre existe o risco de queda, em sua grande maioria. Risco no transporte, por exemplo, se você vai se deslocar até um local para fazer um trabalho, você tem o risco do transporte, né? O risco de outros condutores, que nem eu estava falando sobre chuva, então tem outros riscos relacionados ao transporte. Ataques de insetos, depende do local onde você for trabalhar, você vai ter acesso a animais peçonhentos. Então, se você vai numa área rural, por exemplo, tem que usar aí os EPIs para a área rural, porque existe o quê? A grande
possibilidade de você se deparar com um animal peçonhento aí e ficar exposto a outro risco, que não é um risco elétrico, mas é um risco adicional de instalações elétricas, tá bom? Aí uma tabelinha sobre riscos ocupacionais, né, relacionando os tipos de riscos que existem. Você vai poder ver com mais calma na apostila. A apostila está disponibilizada na plataforma de ensino. Ela tem bastante detalhe, bastante informação. Se você puder, faça isso. Faça a leitura da apostila, entenda o que está ali apresentado. Tá bom? Outros riscos aqui: radiação solar, pessoa que trabalha no tempo, no calor, ruído em excesso, riscos ergonômicos, dependendo da atividade, a forma como você for fazer, ela pode causar problemas aí, lesões aí em lombar, na coluna. Então são riscos adicionais também. Riscos psicossociais. Então aí a gente pode falar a respeito de situações de estresse ao extremo, né? Pessoas que trabalham sob pressão, ele é um risco também, porque pode deixar a pessoa numa situação de exposição. Risco ambiental, né? Conforme a teoria, o risco ambiental compreende os físicos, químicos e biológicos, porque relacionados ao ambiente onde você está trabalhando. Então, dependendo do ambiente, você pode estar exposto a intempéries da natureza e a outras situações. Então, conforme eu tinha dito, existe um documento que é análise preliminar de risco. Esse documento é muito utilizado nas empresas para poder fazer um estudo a respeito daquela situação que você vai trabalhar, para que você detecte todos os riscos possíveis e assim você faça o que? Você controle ele, você crie medidas de controle para que você não fique exposto àquele risco, tá bom? Muitas vezes você não vai eliminar o risco, mas você vai reduzir ele. Então, a análise preliminar de risco é um documento que você preenche e você vai analisando tudo que você vai fazer e quais são os riscos. É um planejamento mesmo que você faz para poder evitar o acidente. Então, as empresas têm o seu padrão de APR, é um documento que você preenche antes de iniciar as atividades. Aí lá vai estar escrito lá o tipo de atividade, o local onde vai ser feito, quais são os riscos envolvidos, normalmente analisado por alguém da área de segurança, e aí você consegue então se precaver, se proteger, tá bom? Ela vem acompanhado sempre de um checklist a respeito das atividades, dos EPIs necessários. Então, a análise preliminar de risco, muitas vezes a pessoa, quando vai fazer, ela acaba reclamando da análise preliminar de risco, mas ela é de extrema importância, porque você consegue avaliar previamente os riscos que vão estar envolvidos naquela situação. Tá ok? Então, além da eletricidade, existem muitos riscos paralelos nos serviços com eletricidade, que merecem grande atenção e cuidado, como altura, transporte, insetos, ergonomia e estresse. Talvez eu não tenha falado algum risco específico da sua atividade aqui, mas existem inúmeros riscos adicionais. Pessoas que trabalham em áreas específicas vão ter riscos adicionais lá, os quais não foram citados aqui, mas a pessoa sabe que não é um risco de eletricidade, mas é um risco que envolve o seu trabalho de eletricista, ok? Então, a análise preliminar de risco ela tem que ser uma atividade comum na vida do eletricista. Mesmo que você não tenha esse documento ou não seja comum fazer esse documento, ela tem que ser feito a análise preliminar de risco, no mínimo na sua mente. Olha, eu vou fazer determinado serviço. Quais serão os riscos ali que eu vou ficar exposto? Aí, a partir daí, você lista esses riscos, você escreve eles no papel e você vai ticando e vai colocando quais seriam as medidas de controle. Ah, eu vou ter que subir num forro. Qual que é a medida de controle? Ah, eu vou precisar de uma máscara para poeira. Eu vou precisar desenergizar. Eu vou precisar de um sistema de iluminação, porque vai estar sem iluminação lá dentro do forro. Eu vou precisar de uma escada. Eu vou precisar de alguma comunicação, porque o forro é considerado um espaço confinado. Então, toda essa análise de risco que é feita, ela vai feita pela pessoa que vai fazer o serviço, que já conhece o trabalho, antes do início da atividade. Tá ok? É lógico que se você tem um profissional da segurança do trabalho que pode acompanhar a análise preliminar de risco, é muito mais fácil, muito mais seguro, mas você talvez tenha uma experiência muito boa e pode fazer essa análise preliminar de risco antes de qualquer atividade, ok? É sempre bom você
ter consciência dessa necessidade, porque às vezes uma atividade onde você vai ficar muito longe da empresa, não tem ninguém supervisionando, se a pessoa não está acostumada, ela não faz análise porque não vai ter ninguém olhando. E como eu disse lá no começo do curso, a intenção é a conscientização, tá bom? Então sempre que você for fazer alguma atividade, algum serviço, lembra que a análise preliminar de risco, a técnica de análise de risco, ela está na nas nossas características como ser humano, né? Nós nos mantemos vivos, nós estamos vivos porque nós temos feito isso, né? Analisado os riscos e criado medidas de controle. Então, no seu local de trabalho, é muito mais importante que você leve a sério essa questão da análise preliminar de risco e, lógico, não adianta só analisar também, você tem que criar as medidas de controle, ok? Muito obrigado. Respondo os questionários desta aula e logo em breve nos vemos outra vez.